Olá, meus amigos. Olá, olá, olá. Tudo bem? Como é que estão? Estamos aqui hoje num podcast incrível, Conexão Essencial. E hoje nós vamos falar então sobre algo muito interessante que muitas pessoas desejam, né? E você já desejou, por exemplo, ter uma proteção tanto física, mental, espiritual, que cria uma conexão e te dê um conteúdo ou uma proteção invisível, né? Como se fosse assim uma bolha, né? Mas uma bolha de luz que te protege contra energias que não te fazem bem. Muitas pessoas têm me perguntado como fazer isso. E então fique com a gente até o final, porque hoje sim nós vamos falar e vamos revelar, né, o poder do On Guard, a proteção que cria uma conexão com o divino. Olá, queridos ouvintes. Gratidão. Iniciando a nossa conexão essencial. Eu sou Naura Andrade, professora universitária, especialista em óleos essenciais e consultora da doTERRA, e principalmente apaixonada pela natureza e pelos óleos essenciais da doTERRA, que E transformam vidas. E que maravilha ter essa transformação, né? E aqui quem vos fala é Gilberto Boff. Eu sou corretor de seguros e, além de tudo, sou um líder de expansão na indústria do bem-estar. Mas, acima de tudo, eu sou apaixonadíssimo, né, por soluções naturais que nos trazem uma conexão com a medicina natural, aquela medicina que traz a saúde desde os nossos ancestrais. E é uma alegria estarmos aqui em mais um episódio dessa jornada aromática e espiritual. É incrível estar com vocês nessa podcast maravilhosa. Então, como disse o nosso querido Gilberto, hoje nós vamos falar do Vanguard, um dos óleos mais poderosos da doTERRA. E é chamado blend, sabe do quê? Da proteção. É ele que vai muito além da imunidade física, porque ele também protege a nossa energia. Ele se torna o nosso escudo protetor. Saiba logo. E o On-Guard é uma sinergia de óleos, uma verdadeira força invisível que protege, né, o nosso corpo e o nosso campo energético, né? Afinal de contas, vivemos num momento de muitas vibrações, e essas vibrações elas precisam realmente ser positivas e também trazer uma forma mais incrível, né? Então, essa parte de saber o que que é mais incrível em tudo isso é que essa mistura ela é inspirada na antiga fórmula dos ladrões da peste negra, né? Lá no século XIV, na Idade Média. Exato, né, Gilberto? E essa história a gente ficou fascinado quando descobrimos ela, porque durante a peste bubônica, né, os quatro ladrões saqueavam as casas e os mortos que estavam nessa casa. E foram vários, né, períodos. E aí os policiais da época conseguiram capturar os ladrões. E qual era a mais questão impressionante, porque a peste bubônica foi espalhada por toda a Europa. Eles perguntaram assim para os ladrões: Olha, se vocês nos disserem o que vocês estão fazendo que vocês não pegam a peste, a gente vai diminuir a pena de vocês. E eles tranquilamente disseram: Olha, nossos pais na época eram ditos perfumistas, né? E eles nos ensinaram a fazer uma mistura de especiarias com cravo, canela, eucalipto, alecrim e um cítrico, que na época ou era lemo ou a laranja. E essa sabedoria é ancestral, portanto, e é o que hoje nós conhecemos com o nome de Anguard. E é como se a própria natureza já dissesse, né? Eu te protejo. E olha, a proteção da natureza, né? Afinal de contas, quem criou a natureza? O nosso criador de todas as coisas, o nosso grande pai lá, e que justamente o On-Guard hoje é a essência, né? É a inteligência traduzida em óleo essencial.
né? E isso traz realmente um fortalecimento no nosso corpo e nas nossas emoções. E os benefícios que nos trazem, eles trazem benefícios físicos, né? Porque ele é um reforço natural da imunidade, ajuda a combater alguns vírus e bactérias. Quantas pessoas se viram aí muito preocupadas num período aí da Covid sobre as bactérias, vírus até hoje, né? Tem tantos vírus e tantas bactérias e tantas gripes, né? Muitas pessoas aí pegando ainda alguns tipos de doença que deixam elas debilitadas. E o óleo On Guard, né, ele faz com que a gente possa combater esses vírus, purificar o ar, né, usando um difusor, a gente pode fazer isso, e fortalecer as nossas defesas naturais, e principalmente em tempos de mudança de clima. E como temos tido mudança de clima, entre tempestades, frio, calor, umidade, haja saúde que aguente, né? Então, para ser abraçado com uma maravilhosa proteção, né, a gente usa então essa forma especial chamada On Guard. Como você diz, né? Tu me comentou antes, Gilberto, em Harvard, o que que ocorreu na Universidade de Harvard com esse óleo? Esse óleo ele entrou na faculdade de Harvard justamente na parte de medicina para as pessoas fazerem um estudo especializado, né? E esse estudo especializado ele trouxe então qual é o óleo que poderia, a combinação de óleos que poderia criar uma sinergia de maior proteção contra justamente várias infecções e problemas de vulnerabilidade do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. E após muitos anos de estudo, se surgiu então esse OnGuard, que hoje ele é um óleo patenteado, somente a Doterra que tem esse óleo, e a gente pode utilizar ele no nosso dia a dia com essa incrível proteção. Então, ele é o nosso guardião, né? E não é só no físico, sabe, Gilberto? Porque no emocional, ele vai trabalhar o medo, a vulnerabilidade, assim, a sensação de invasão energética. E ele ensina, então, as pessoas a estabelecer limites. E olha, quando eu fiquei sabendo, eu me dei conta que eu tinha aprendido a dizer não. Eu não sabia, achei que era por conta da idade, a sabedoria da idade. Mas não, foi o vanguarde. Com o vanguarde, a gente aprende a dizer não. Quem estuda a energia espiritual, dos olhos, a gente compreende como ele é indicado para pessoas sensíveis que absorvem as energias do ambiente. E assim, as pessoas que não conseguem dizer não é por conta disso. Comece a usar o vanguarde que vocês vão ver a diferença. E é uma diferença incrível que nos traz um dia a dia com mais disposição e energia, né? Então, muitas pessoas, inclusive, perguntam como é que pode se tratar, né, de problemas recorrentes, como principalmente o que afeta a maior parte da humanidade hoje em relação à parte das emoções. E essas emoções, inclusive, existe um gráfico, né, de produtos, drogas, na realidade, que são vendidas em farmácias ou em drogarias, que as pessoas acabam ficando dependentes por muito tempo. Desse mesmo estudo na faculdade de Harvard, chegou à conclusão, né, de que o on-guard ele ajuda a pessoa a superar os seus limites e, inclusive, ao longo do tempo, se livrar das toxinas de produtos que remediam somente a situação, mas não resolvem, né? Então, o on-guard ele traz uma vitalidade emocional. E você pode usar ele no seu dia a dia, no difusor, né? Usando uma, duas gotinhas ali no seu difusor. Eu estou usando no meu agora neste momento, né? E ele transforma o ambiente, deixa o ambiente muito fortalecido e a gente se sente muito empoderado sobre tudo isso. Também tem muitas pessoas que querem utilizar na sola dos pés, né? Pode ser diluído, pode ser utilizado na região do umbigo, né? Que é uma região muito poderosa também e também pode ser utilizados em cápsulas vegetais. Até numa situações bem no período assim pré-Covid, que nem tinha Covid ainda, a minha esposa que estava
já tinha tido várias vezes infecção na garganta, teve uma situação muito difícil. E geralmente, quando ela estava assim, ela tinha que tomar bezetacil e tomar duas injeções às vezes de bezetacil. Quem já tomou bezetacil sabe o quanto doloroso é. E aí, nessa bezetacil, eu disse para ela, em vez de tu ir tomar essa bezetacil, porque eu estava em viagem, inclusive, eu disse para ela, use um guarde na garganta e pingue um pouquinho. Ela disse que entrou queimando, né? Mas no final das contas, ela disse, na realidade, depois do estudo que eu fiz, ele entrou combatendo tudo que é vírus que tinha. No outro dia, eu já estava com a voz melhor. Então, o guarde ajuda também nesse ponto. Exato. Eu uso diluído assim nos pulsos, sabe, Gilberto? Na nuca, quando eu preciso para me sentir protegida. Mas agora eu também passei por uma virose muito forte e nós, como aromaterapeutas e especialistas, sabemos que tudo isso ocorre por uma questão, primeiro, emocional. Eu tive um abalo emocional, consequentemente, meu corpo ficou aberto, né? E a virose veio. Então, eu fiz um xarope natural com anguarde. Como é que eu fiz? Peguei uma colher de chá, que a gente diz, aquelas colherinhas de chá, botei na ponta mel, uma gotinha do lavanda, uma gotinha do lemon e anguarde. E usei no primeiro dia, quando começou a tosse, 3 vezes somente no dia. No dia seguinte, eu tossia, tossia. Disse, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu me dei conta. Bom, quando o ciclo aumenta, a gente tem que aumentar a dose. Eu disse, opa, eu que estou errada. Aumentei a dose do xarope. Foi assim, nesse segundo dia, de 2 em 2 horas durante o dia. Aí eu consegui dormir bem, que na noite anterior era só tosse. E nessa, pronto, a tosse foi embora, consegui ter um sono dos anjos. E para completar, Gilberto, além do difusor, né, como bem tu colocou, eu também fiz um spray com cereal, álcool de cereal, né, e anguarde. Então, pingo, eu passo o spray em balcões, na mesa e seco com o pano, pronto. Mata os germes, as bactérias, os vírus que estão ali na superfície. E a minha escova de dente? Porque pensa, se eu estava com aquela virose, como é que ficava a minha escova de dente? O que que eu fiz? Um copinho com água, uma gota do anguarde, a escova, 5 minutinhos ali de molho, tirava e secava. Pronto. A escova estava ressuscitada, tinha matado os germes. Não voltavam para a boca aqueles vírus, né? Então era isso. É, e ele é tão incrível e tão completo que ele já virou até uma linha inteira, né? Tem cápsula, tem creme dental, proteção de dentro para fora, né? Porque você usa uma gotinha no seu corpo, realmente você vê que em poucos minutos a gente sente aquela disposição incrível, né? E é maravilhoso. Agora, Nora, baseado assim na tua experiência, as crianças elas também podem utilizar esse óleo On Guard? Porque ele é tão forte, né? É, como você diz, ele é forte. E, então, para crianças, a gente até diz, ó, tu quer fazer esse xarope? Faz, mas dá só uma colher por dia. Mas a Doterra tem o Kid Kits, que ele é espetacular, ele é bonito, é mimoso. A gurizada ama, porque na ponteira, ele é blend. Crianças, né? A gente hoje em dia, dependendo da criança, a gente não pode dizer que é uma criança, né? 11, 12, mas abaixo dessa faixa etária, então a gente recomenda que as mães usem o Stronger do Kid Kids, que ele é um similar, também foi desenvolvido, né, por esses cientistas, onde que ele é um pouco mais suave. Aí o que que ele faz? Ele vai fortalecer a imunidade dessa criança e vai acalmar. Então, ele só é usado topicamente. Então, a criança ama, porque ela tira aquilo e a gente conta a história, que é um escudo protetor, a gente faz, e ele chega a desenhar o escudo protetor como se fosse o He-Man, né, deles. E a mãe pode ficar tranquila, porque ele vai estar protegido. Não, e essa proteção que
A Naura falou, é incrível mesmo, né? Ele é perfeito justamente para as escolas, né? Para levar as crianças nas escolas e nos passeios. E alguns de vocês devem estar pensando assim, mas o que que a Laura falou aí? Gurizada, né? Então, pessoal do norte, pessoal de outras regiões, aqui nós somos do sul, mas gurizada quer dizer que é meninos, meninas, crianças, né? Ou pessoas que estão assistindo em outros países também, só para nós lembrarmos que aqui, quando vocês vierem no sul e alguém chamar, ou vocês vierem para visitar aqui o sul do país, e alguém chamar de guri ou guria, já vão saber que é as crianças, os adolescentes, né? É o piazedo, que nem a gente chama também, mas tá tudo em casa, né? Então, claro que a gente sabe que as crianças elas ficam realmente energizadas e protegidas. E elas podem ser utilizar tanto em crianças e adolescentes. E como é que os adultos usam, Naura? Pois é, os adultos, por exemplo, pessoas mais idosas que desejarem, né, ter algo mais suave, também pode usar esse blend, o Stronger, que é indicado para as crianças, pode ser também, porque tanto o Anguard quanto o Stronger são óleos para proteção. E aí, você falando, me lembrei, né, das escolas, como professora, né, nas escolas, quando passam por esse período de virose, nossa, é uma criança atrás da outra. A sugestão é: coloquem um difusor na sala de aula, com duas gotinhas, né? Peçam permissão para os pais, falem, esclareçam, né? Se quiserem, a gente pode até fazer uma live para esses pais, esclarecendo mais. Duas gotinhas, um difusor, pronto, termina essa questão das viroses em sala de aula, que é o grande medo, o grande receio. Então, pais, solicitem para botar difusor com Language nas salas de aula, solicitem o Kid Kits, né? Os seus filhos vão amar e você vai sentir que seus filhos estarão protegidos. É uma proteção que abraça mesmo, né? Porque é um aroma muito suave. Justamente essa proteção, muitas pessoas, às vezes, quando estão no hospital, elas ficam se perguntando, né, o que que eu poderia ter para evitar uma infecção hospitalar, ou pelo menos me proteger um pouco melhor, né? Você pode levar o seu difusor, porque na realidade vários hospitais no mundo todo já usam isso em bloco cirúrgico e sala de recuperação, né? Então, se o hospital que atende você não usa, você pode pegar o seu difusor, mais o OnGuard e levar lá, porque você vai ajudar a combater as bactérias do ar, né? Porque no hospital as pessoas estão doentes, estão mais vulneráveis. Inclusive, né, elas estão vivendo um momento de medo, de desgaste emocional, então elas precisam ter realmente uma conexão melhor, né, com tudo isso. E daí, quando Exato. você inspira, né, e você afirma ali que você está mais seguro, mais guiado e mais protegido, você vai sentir justamente essa emoção. Porque os olhos, eles te dão um campo vibracional, mas também a tua mente, ela precisa trabalhar adequadamente no mesmo ponto sintônico, assim, né? Na mesma sintonia. E aí é que justamente o OnGuard tem como uma ferramenta fortalecer a sua mentalidade para objetivos mais claros e mais definitivos na sua vida. E aí você se sente, puxa, eu estou protegido, né? Então, o que que fazer, né? Como a gente faz tudo isso aí, né? Bem lembrado, Gilberto, levar para os hospitais. E é como se o difusor e as pessoas inalando aquele óleo, é como se uma luz invisível fosse envolver todas aquelas pessoas, devolvendo o quê? A fé, a coragem e a confiança. E eu amei a frase que você citou, né? E aí as pessoas inalam aquele óleo, né, aquele aroma, e repitam: eu estou seguro, eu sou guiado, eu sou protegido. Isso é a proteção divina desse óleo. Eu gosto de dizer também, Gilberto, que o OnGuard, além, por exemplo, veja bem, escolas, hospitais, eu tive um evento, né, a gente participou, onde que estava muitos brigadianos, policiais. E aí, o que que a gente fez? Levamos. Já usei o meu OnGuard, por isso que ele está fazendo efeito agora. Aí o que que a gente
aconteceu com os brigadianos? A gente deu para eles, disse, esse é o óleo que vocês devem usar sempre. Nossa, veio até o comandante ali junto com nós para saber mais. Eles queriam saber o que fazer e por que que ele criava essa barreira vibracional. E eu dizia para eles, e vocês podem afirmar que aí dentro, a partir do momento que vocês usarem o óleo, só entra a luz. Então eles ficaram assim espiritualmente muito felizes, né? Porque esses brigadianos e policiais precisam da proteção. E ele é o famoso óleo que protege. Então, até para continuar você a ter essa conexão essencial em sua vida, né? Aproveite aí, se inscreva no canal e de uma forma bem legal assim, você escreva o seu parecer sobre esse podcast, falando sobre situações do seu dia a dia. E também dê o seu like aí, né, para esse assunto se propagar para mais pessoas e ter esse benefício no seu dia a dia, né? E falando em dia a dia, assim, na hora, qual é a dica aí da semana? Olha, a dica com esse óleo é, vamos fazer um sachê de algodão. Como assim? Pegue o anguarde, pingue no numa bolinha de algodão ou apenas encoste no vidro, envolva dentro de um pequeno pedaço de alumínio, faça uma bolinha, fure com palito e coloque nos seus armários, porque isso vai ser uma proteção. E se tu tiver aquele sapato que está precisando, porque o sapato caminha muito, né? Por outras situações, coloque no sapato para que seu pé fique protegido. Então, tu imagina, quando tu vai calçar o sapato, ele já está odorizado, né? Limpo, na verdade, e você consegue ter esse ambiente livre de odores, protegido contra fungos e as bactérias. Essa é a dica. E falando em bactérias e fungos e tudo isso, olha, tem gente que pegou H1N1, tem gente que pegou Covid, tem gente que pegou dengue, e até muitos amigos meus que pegaram dengue disseram assim, bah, eu ando meio, né, eu achava que as pessoas eram meio dengosas por estar com dengue, né? E tantas outras viroses aí que são transmitidas pelos mosquitos, o pessoal fica assim, ó, puxa, eu não esperava passar por tanta dor, por tanto sentimento de impotência, por tanta fraqueza, né? Por tanta falta de energia, de motivação e de entusiasmo. E às vezes eu fazia um enorme de um esforço e não conseguia chegar a romper esse limite que eu queria. E aí, justamente, entra um guard, gente. Um guard, ele é um óleo poderoso em relação a isso, né? Você pode utilizar ele no seu dia a dia, inalando, você pode usar ele no seu peito, você pode usar ele nas suas têmporas, atrás do pescoço, mas principalmente você pode usar ele também no seu dia a dia na sua casa, né? Colocar na máquina de lavar, máquina de lavar roupa ou de lavar louça, né? Você vai fazer uma limpeza na sua casa. Você pode botar uma gotinha do On Guard ali, aonde você vai utilizar o pano ou a bruxinha, ou o que você for usar ali para fazer a limpeza, justamente para dar uma esterilizada melhor e você vai ver que fica maravilhoso e interessante, porque muitas pessoas hoje se preocupam muito com o câncer infantil, né? E o que que acontece? Uma criança, quando ela é pequena, ela vai ficar por um bom tempo engatinhando. E engatinhar sobre produtos tóxicos vai trazer danos à pele, vai trazer danos à saúde, à respiração, né? E até o sistema imunológico, vai enfraquecer essa criança. Ao momento que você usa um produto natural, vai ser muito melhor, né? Então, você pode ver que você vai ter mais energia e mais disposição nisso. E para tudo isso, né, para aprender outras formas, porque tem centenas de outras formas que a gente pode usar um guard. Você pode mandar um WhatsApp aí pela descrição do nosso vídeo, tem o nosso WhatsApp, né? E você pode botar ali, eu quero um guard, né? Então, aí você vai receber um link, né, com um mini guia especial para você se banquetear,
né, com as informações que a Naura preparou com tanto carinho aí para trazer justamente as simplicidade, as fórmulas de usar esse óleo maravilhoso, né, que é um guia especial aí que a Naura preparou para presentear todos aí que estão nessa live, né, e vocês vão ver que essa live chamada Podcast Conexão Essencial, né, você vai ver que você vai se beneficiar de muitas outras coisas, porque ao longo do tempo são mais de 100 óleos. Imagina cada óleo e cada situação que você pode enfrentar para você viver mais com mais qualidade de vida e com mais energia, né? Então, você é muito especial para nós, né? Por estar aqui assistindo. Ficamos muito felizes assim com a presença de cada um de vocês aí falando e dando as suas observações sobre cada passo, cada coisa que vocês têm aprendido, né? Então, a proteção ela começa aonde? Aonde começa a proteção, Nora? Proteção, e essa é a nossa mensagem para vocês. A proteção começa de dentro, né? E cuidar da imunidade, das emoções e da energia é um ato de amor próprio. Então, sinta que o Vanguard e o Stronger sejam suas capas de luz, para que vocês estejam com a proteção divina. E aí, lembrando, né, Gilberto, apenas eu, como professora, me lembrei, se na Idade Média já se usava o poder das plantas, imagina agora, hoje, essa empresa, com as tecnologias atuais, a Doterra com o selo CPTG de seguros e segurança, vai inspirar o quê? Um Vanguard. Então, você pegue o seu Vanguard e declare: eu sou protegido pela luz. Nada me atinge sem a permissão de Deus, ou sem a permissão do divino, como você deseja. Mas o importante é que você declare, inale, né? Coloque ele na palma da mão, faça uma leve fricção, leve até o teu nariz, inspire essa proteção e diga: eu sou protegido pela luz, nada me atinge sem a permissão do divino. É perfeito isso, maravilha, né? Então, esses recursos é para a gente viver assim com mais leveza, com mais consciência, com mais proteção. E isso a gente chama aqui, justamente nesse momento, de o empoderamento, como a gente pode se empoderar, né? Claro que o maior poder de todos vem lá dos céus, isso a gente precisa sempre lembrar, né? Essa conexão, cada um tem a sua experiência, pode buscar da melhor forma uma conexão com o divino, né? E quando você tem alguma falta de sabedoria, peça lá. Mas aqui nós podemos aproveitar os elementos dessa natureza que o divino criou para que a gente possa ter essa proteção no nosso dia a dia. E é isso aí. Agora, justamente assim, de tudo isso, né, nós temos um ponto vital, né? Por que que esse óleo é tão puro e tão poderoso? Exato. Bom, eu estou feliz, né, Gilberto, em ter preparado esse guia e também dizer a vocês, vocês querem comprar o Vanguard por preço de custo, por preço de fábrica? Escreva também para nós, solicitando que a gente vai te orientar como que você pode comprar direto da empresa. Nós, tanto Gilberto quanto eu, somos consultores, representantes da empresa e a gente encaminha vocês para esta facilidade de preço. E te presentear, então, com esse guia que a gente fez com muito carinho para você. Nos encontramos, então, né, Gilberto, na próxima Conexão Essencial. Vamos lá, vamos respirar fundo e escolher estar em paz. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Maravilha, maravilha. E aí você conta com tudo isso ainda, né? E poder estar junto nessa jornada, sabendo que você vai estar seguro, protegido e principalmente saber que você tem uma comprovação científica de tudo isso que você vai estar utilizando, né?
através de um centro de pesquisas terapêuticos garantidos, que é um centro de pesquisa também usado muito hoje em dia como o CPTG, né? E isso nos traz, então, essa conexão de estarmos nessa jornada, né, e compartilhar, né, tanto o OnGuard quanto o Stronger, né, em vários momentos especiais na vida de vocês. As pessoas que utilizam o óleo uma vez, elas vão ver que realmente elas vão estar muito mais empoderados, né, e tanto que estão ali conectados já justamente numa conexão que é essencial para a vida que nós vivemos hoje. Então, respira fundo, né? Faça as suas escolhas e as suas melhores escolhas. A nossa mente, ela sempre capta dois pensamentos, né? Então, ou um pensamento bom ou um pensamento ruim. Sempre escolha os pensamentos bons na sua mente. Traga aquilo que mais vai fazer você feliz em cada segundo, em cada minuto. E uma frase inspiradora aqui para vocês nesse momento. Hoje é um bom dia para ter um ótimo dia, né? Isso que é maravilhoso. Gratidão, Gilberto, por essa frase. Então é isso aí, pessoal. Nos encontramos no próximo podcast Conexão Essencial, aonde nós vivemos tudo que há da natureza de forma muito, muito especial. Um grande abraço e até o próximo podcast. Um grande abraço.